Olá, dona Beth, tudo bem? Olá, bom dia. Tudo Bom bem, dia, Alzira? tudo bom? Eu acho que você pode levantar um pouquinho mais a tua câmera, porque a hora que a gente entra dois juntos, acho que eles cortam aí em cima. Aí, aí. Aqui. Aí tá bom. Hã? Aí. E o som, eu não sei se é o melhor com fone de ouvido ou sem o fone. Como Bom, fica melhor? eu tô te ouvindo bem, mas agora você tá sem o fone, né? Sim, Uhum. melhor pôr o fone. Eu não sei se é melhor esse, colocar o fone fica melhor o O que som. que vocês acham, Di? Tá perfeito o som? Som e imagem perfeita, ok. Só o meu lado do toque, que, né, que você não tá muito centralizada, mas tudo bem. Faz parte. Olha lá, a Di falou que tá ótimo, que bom. Então, Beth, seja bem-vinda. Eu sempre também esqueço de me apresentar, mas o pessoal tá no meu Insta já tá sabendo, mas é que ele vai pro YouTube, né? Então, eu vou me apresentar, daí eu passo as palavras para a Beth se apresentar, né? Que ela também é colega terapeuta. Então, meu nome é Alzira Inamine Shimizu, eu sou terapeuta holística, eu trabalho com tratamento humanoterapeuta, psicanálise, eu sou mais voltado para esse trabalho das dores emocionais, né? Trabalho com vários terapeutas aí que estão limpando o seu campo para poder deslanchar essa carreira, para poder destravar e, nossa, e fazer esse bem para o mundo, né? Porque nós terapeutas a gente tem um papel muito importante e fundamental, né, para poder ajudar as outras pessoas. Então, assim, fico muito feliz, Beth, de você estar aqui conosco, né, para poder se posicionar e se colocar também, né, à disposição aí para tratar as pessoas. Então, gente, é um trabalho muito gratificante e tenho certeza que faz diferença aí no planeta. Então é isso, Beth, pode se apresentar, tá com você. Então, meu nome é Elizabeth Marques, né? Eu também já sou terapeuta holística na verdade, a minha formação é desde 2004. Na verdade, eu iniciei nessa formação terapêutica, Nossa. né? E Aham. desde então, e desde então, depois no Reiki foi em 2006. Na verdade, eu fiz a sintonização de Reiki também, entre outros cursos, né? Desde esse período foi uma busca de autoconhecimento aí durante todos esses anos, né, fazendo alguns cursos e ou entre outros massagem também, né, entre a reflexologia, que eu atuo também atualmente, né, juntamente com o Reiki, e a de formação, eu tenho a formação de enfermeira, né, depois desse curso também, foi em 2017 que eu me formei como enfermeira, né? Então, mas antes disso eu já tinha essa busca de autoconhecimento, essa busca do interno, né? De lidar com a cura aí, da forma de buscar no seu interior, né? Da integrativa mesmo, que aí eu pude ter, na verdade, essas duas junções, né? Da parte medicamentosa e da parte integrativa. Quando você fala assim que você é enfermeira, me vem assim, lá quando você fez a primeira formação lá em enfermagem e tal, você sabia de alguma forma que você queria ajudar as pessoas e que era na área da saúde, mas não sabia direito. Aí quando você conheceu, muito provavelmente, a terapia integrativa a holística, dá um despertar na gente, não é? Eu para mim foi assim, na verdade eu comecei a minha busca, nossa, você começou em 2004, eu comecei em 2003. E foi assim uma saga de curso, tá? Até que 2020 eu encontrei, em 2017, na verdade, eu encontrei as barras, falei, cara, é alguma coisa na área da terapia. Em 2020 descobri o tratamento humanoterapeuta, ali me encantei. E ali começou a minha transformação, a transformação de muita gente, né? Na verdade, eu comecei com a terapia integrativa foi antes, né? Na verdade, depois eu acabei me fazendo devido a eu ter, né? Na verdade, eu trabalhava numa seguradora de saúde por anos, né? E aí eu me vi adentrando na área de fazer enfermagem, que tinha a ver também com essa questão, né? De ajudar, de cuidar, mas talvez depois eu, né? Estudando mais
sempre voltado para essa área integrativa, eu percebi que não era muito o caminho, que não fazia muito meu propósito, assim, direcionado à enfermagem, né, a trabalhar dentro do hospital, né, eu respeito muito, é uma profissão, né, gratificante mesmo, tá, né, o trabalho do enfermeiro, trabalhar como enfermeira, porém, eu vi que ainda tinha uma outra coisa, eu trabalhar com a integrativa me brilhava mais, né, os olhos, na verdade, assim, o meu Legal. propósito dentro do meu propósito. Beleza. Aqui a Di colocou aqui. A Di, eu falo Di porque eu conheço a Di, tá? Mas ela é a Diana Brandão, ela é terapeuta também, né? Ela que fez a live comigo na semana passada. Ela falou: pensa só passar por uma taquiônica com ela. Taquiônica é uma das sessões que uma das técnicas que faz parte do tratamento humanoterapeuta, né? Então eu falo que a limpeza do campo ela é feita em camadas de cebolas, cada uma é uma técnica. Mas, gente, eu falo que só a gente vivenciando, né, um tratamento que a gente consegue falar, mensurar, ter uma ideia. Então, é só vindo para o tratamento para realmente sentir. Mas vamos lá, então. O nosso tema é a saúde, né? Como manifestá-las. Então, antes de falar de como manifestá-la, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho de como nós adoecemos, né? Porque se a gente quer manifestar a saúde, é sinal que a gente, no momento, a gente está manifestando uma doença, né? Só que se a gente for, né, a maioria das pessoas, né, quando a gente nasce saudável, a gente não nasce com diabetes, com pressão alta, com fascite plantar, com, sei lá, otite, infecção, né? Geralmente, a maioria, a gente nasce saudável, a gente vai crescendo, e aí, no decorrer da vida, vai acontecendo uns negócios, né? Uns traumas, um desentendimento, umas frustração, umas perdas, e aí a gente vamos dizer assim, a gente vai diminuindo de manifestar a saúde e a doença, ela começa a manifestar, né? Porque dizem os espíritos que a gente tem o potencial para desenvolver todas as doenças. Então, dependendo né? Isso daí o Inti fala muito, né? O mapeando das emoções, né? Dependendo esqueci o nome, não é da influência, daquilo que fica lá instigando a gente, cara, esqueci o nome da palavra, da influência, de toda hora falando do estímulo. Dependendo do estímulo que a gente tem, a gente manifesta a doença. E dependendo da onde que é porque ela vem de um conflito emocional mental, né? Ou mental, ou ambos, né? Então, dependendo da onde que é essa área do conflito, é que ela vai manifestar numa área do corpo. Então, ela depende muito do estímulo externo. Então, se a gente no externo, a gente está sofrendo muito estímulo para manifestar doença, a gente vai eclodir. Mas se a gente está com estímulos de manter a saúde e nos manter saudável, é o que a gente vai ser. Então, tipo, a gente, em algum momento a gente adoece porque a gente para de fazer esse movimento de saúde, de manifestar o bem, né? Como que você vê isso, Beth? Então, Essa questão aí de na saúde, do verdade, bem. assim, o reiki, né, falando sobre o reiki, que é uma energia, na verdade, uma tecnologia, uma técnica japonesa, né, de vibração aí, de energia, né, terapêutica energética, falando sobre o reiki, o que significa? Energia vital, né, que todos nós temos a nossa energia vital desde que estamos vivos. Então, tudo é energia, né? E nós somos envoltos, a nossa aura, nós temos uma aura, temos os chakras, né? Os chakras eles são como se fossem, são vórtices de energia que como se fosse uma roda. São várias rodas e cada chakra tem a sua cor, né? E cada chakra é correspondente, é interligado no nosso corpo físico e no nosso corpo energético. Então, o que acontece? Baseado nessa questão da energia do nosso interno, então, assim, o que acontece? Quando a principal causa, na verdade, das doenças é a interrupção, na verdade, desse fluxo de energia, desse fluxo que nós temos, né, da energia vital. Por quê? Quando nós, por exemplo, mantemos, assim, quando nós temos qualquer pensamento negativo, inconscientemente ou conscientemente,
nós temos pensamentos, né, a todo momento, tanto Uhum. positivo quanto negativo. Quando você tem um pensamento negativo, automaticamente vai já interromper já esse fluxo de energia. Uhum. Ele vai captar essa vibração, vai interromper esse fluxo e logo nós vamos nos sentir mal. Por quê? Tudo é a captação, né? Tudo tem a ver com o nosso pensamento e nosso sentimento. Porque quando a gente está pensando daquela forma negativa, automaticamente você já vai vibrar. Essa vibração já vai entrar no seu campo energético. Então, a questão aí é nós nos mantermos, para nós nos mantermos bem, temos que pensar realmente positivo. É claro que nós não conseguimos todo momento pensar positivo, muitas vezes, né? Aí tem a questão das influências também, né? Muitas vezes nós acabamos nos influenciamos. Tem a questão da captação energética mesmo, uns acabam captando energias dos outros muitas vezes. Então, tem toda uma questão de proteção aí. Nós precisamos sempre nos proteger para nos mantermos bem. E quando não estivermos por algum, nem sempre todos os chakras vão estar em desarmonia, né, em desequilíbrio, na verdade. Mas quando eles estiverem em desequilíbrio, tem como, na verdade, através do reiki, né, dessa análise toda, nós temos como saber quais chakras estão em desarmonias e como fazer para, no caso, ativá-los e manter eles novamente em equilíbrio, né? Que o fluxo permitir a fluir essa força vital novamente, né? No seu, porque Tá. assim, em cada chakra ele tem a correspondência de uma parte do corpo, de um órgão, por exemplo, né? Uhum. Muitas vezes, né? Aí o chakra vai desde o básico até o coronário, dos 7 principais, e cada um deles estão interligados ali. E quando, né, aí que se dá o desequilíbrio aí, enquanto, né, aí não só a parte energética, aí tem outros fatores também que, né, vão fazer, aí é claro, para nós nos mantermos saudável. Mas, Calma, respira, respira. Gente, só para clarear, tá? Eu nem sei se vocês perceberam, mas é a primeira live, né, Beth? Tua. isso, primeira live. Ela nem tá nervosa, gente, não repara, tá? Então, calma, você tem que dar uma pausa, tem que dar um comentário e dar uma pausa para mim poder fazer a integração junto com você. Do que você foi falando, cara, já catei 4 coisas aqui que eu gostaria de complementar, mas ela não dá uma pausa. Tá? Calma, respira, respira, tá? Você começou falando lá, né, que na questão do reiki, né, que a energia vital. Então, a gente tem a questão do pensamento. Esse pensamento negativo, ele vai fazer com que a gente sinta algo ruim e isso daí ela desequilibra os chakras. É mais ou menos isso que você falou? Isso, Tá. E aí, isso. desequilibrando esse chakra, que é o nosso fluido de energia, o corpo, né, só dos 5 corpos lá, ela é a última manifestação, aonde começa a manifestar as doenças. Então, Exato. tipo assim, então, você concorda que, na verdade, quando a gente nasce, no nosso original, a gente é saudável, a gente é Sim, é saudável. perfeito. E aí a gente vem Sim, aqui encasquetando com crença, com pensamento limitante, com crenças limitantes e tal, com desafios da vida ali, se achando incapaz e sei lá o que mais. Aí os pensamentos desarranjam todos esses chakras, tá? Esses centros de energia, e aí ela não consegue passar daquilo do nosso espiritual, daquela energia pura lá para o nosso corpo, aonde começa a desarranjar e começa a manifestar as doenças. Mais isso. ou menos isso? Isso, Tá. exatamente. Quando ele não flui livremente, porque através né, dessa captação, ele vai ficar em desequilíbrio. E aí a nossa imunidade baixa, baixando a nossa imunidade ali, automaticamente vem as doenças no corpo físico. Que Uhum. aí vem a questão de que a gente já se manifesta essa doença bem antes dela acontecer no nosso corpo físico. Só que Uhum. muitas vezes não nos atentamos, né? A isso, a essa importância de mantermos, né, em equilíbrio. Uhum. Gente, então, ó, acho que o primeiro ponto aí importante que a Beth está colocando, tá, né, nos relembrando, é a questão aí do pensamento. Então, se o início da doença ela começa no pensamento, o início da saúde também.
Então, é parar para analisar o que é que nós estamos pensando, quais são os pensamentos recorrentes que a gente tem, quais são os sentimentos recorrentes que a gente tem. Então, fica aí, né, o primeiro ponto aí. Aí depois você falou assim, que a gente tem as influências, que a gente tem energias externas, tal, gente. Isso daí já, ela entra já no campo espiritual, a gente já entra no campo sensitivo, né? Que tem o nosso pensamento, tem o pensamento do externo, tem o pensamento do mundo. Se a pessoa for sensitiva, ela acha que é ela que está pensando, só que às vezes esse pensamento não é dela. E aí mistura com o emocional, só que daí a nossa mente não sabe o que, que é o meu pensamento, o que, que não é. Mas se a gente cata como nosso, passa a ser nosso e a gente começa a viver uma vida que fica incongruente com a nossa realidade, com o nosso original, que o nosso espírito, com o nosso propósito de vida, com aquilo que a gente veio fazer, né? E quando você fala dessa questão de energia externa, me veio assim, gente, existem mais coisas entre o céu e a terra que a gente realmente não sabe, que a gente não tem conhecimento. Então, me vem muito assim, quanto mais a gente não precisa entender de tudo, mas entender de si mesmo. O que está se passando com a gente, né? Essa questão do autoconhecimento. Ah, eu estou sentindo uma tristeza, eu estou sentindo uma ansiedade. Não, larga para lá, não dá atenção, bota medicamento lá né, e para de pensar, para de sentir. Mas o que, que será que esse sentimento está dizendo? Porque, para mim, sentimento é a porta da alma. A alma fala para a gente através do nosso sentir, da nossa emoção, que ela tem um desejo, e aí a mente deveria ser o que vai planejar, estruturar, organizar para manifestar no mundo, para a gente fazer o movimento. Só que se a alma está sentindo uma angústia, uma incongruência, está se sentindo fechado, sufocado, a gente taca medicamento lá, anestesia e vida que segue, vai chegar uma hora que vai desarranjar. Por quê? Porque não está escutando o que a tua alma está pedindo. O que você pensa sobre Então, isso, Beth? na verdade, é assim, a medicação, é claro, assim, eu não vou dizer, nós não somos falar que não precisa se, nunca vamos precisar de uma medicação, não vamos precisar da medicina, né? Na verdade, né, elas Sim. estamos aí em conjunto, né? Com a terapia integrativa, ela está totalmente interligada em conjunto com né, a medicina e ao medicamento, sim, entendeu? Só que muitas vezes é possível nós fazermos esse processo, anteciparmos algo, por exemplo, uma dor de cabeça. Muitas vezes, muitas pessoas têm aquela questão de, tô com uma dor de cabeça, vou tomar um analgésico e passa essa dor de cabeça. Mas essa dor de cabeça, ela tem uma origem, uma causa ali emocional, que para ela se manifestar, tem toda uma causa ali, né, interna ali, que já vem por algum motivo, né, a raiz daquela dor de cabeça, com o medicamento, você vai tomar, vai passar, mas você pode vir a ter essa dor de cabeça de novo. Mas você não tratar a causa raiz dessa dor de cabeça, ela vai se manifestar novamente, muitas vezes uma enxaqueca, né? Muitas pessoas têm enxaqueca aí só vê, né, a questão de medicação. Eu também já passei, né, por esse processo de enxaqueca, que era, assim, muito, muito terrível. Eu tinha dores que ia só tomando medicação mesmo na veia, né? Eu queria tirar, assim, a minha cabeça do lugar. Então, eu passei por muitos anos de enxaqueca. Então, assim, a gente não vê outro caminho. Mas e se nós começarmos a olhar para dentro, né, voltar para nós mesmos mas, né, né, ou com ajuda, né, de um profissional para realmente descobrir o que está por trás dessa minha enxaqueca, né? Na Qual é o verdade, conflito emocional, mental que a gente tem que está tendo essa enxaqueca, né? É, então, na verdade, é assim, muitas vezes a gente tem diagnóstico, vai lá no médico, você tem um diagnóstico, vai dar um diagnóstico, eles dão sempre um diagnóstico, mas em questão de nós voltarmos para dentro de nós e aceitarmos, na verdade, quem nós somos e nos reconectarmos com o nosso, né, com a nossa essência ali, com a nossa vida mesmo, nosso interno, isso realmente não é dado para nós, não tem um nome, não tem um diagnóstico, né? Muitas vezes, então a gente tem que ter esse lado, esse olhar de voltar para tentar se conectar conosco mesmo para perceber, né? Para que nós não tivemos que ficar assim sempre atrás de um remédio, um medicamento, ou para mínimas coisas eu vou me automedicar, ou porque
né, não é nem sempre é o caminho. Então, A enxaqueca, né, ela, como ela vem. Olha que incrível, né? A gente na área da terapia, a gente estuda pra caramba, né? Então, vai sempre buscar muito curso, muito conhecimento. E a minha enxaqueca, a enxaqueca pelo INT, né, pelo mapeamento das emoções, ele representa um conflito de desvalorização intelectual. É onde a gente se acha incapaz, onde a gente acha que não está conseguindo, não é capaz de dar solução, uma resposta para uma questão, né? Isso é uma das explicações da enxaqueca, né? A minha, no meu caso lá, eu não sabia dizer não, então eu entrava em estafa. E qual que era o conflito? Cara, eu queria dar conta da agenda de tudo, só que humanamente era impossível fazer aquela agenda. Então, tipo, precisava investigar qual que era o meu movimento que eu estava fazendo que me dava enxaqueca. Então, quando eu paro de fazer esse movimento, para de fazer enxaqueca. Então, por isso que eu falo que o manifestar a saúde na verdade, a gente é saudável, só que a gente está fazendo um movimento para manifestar a doença. Então, quando eu sim, entendo o que é essa doença, qual é o movimento que eu estou fazendo para manifestar essa doença, muito provavelmente, a hora que você tem consciência, você fala, eu vou parar de fazer esse movimento. Mas o que acontece? Às vezes a gente entende com a cabeça, só que a gente não consegue fazer o movimento. Por quê? Porque eu falo que o nosso movimento ele está ligado com o nosso emocional. E o nosso emocional, o nosso corpinho emocional, né, que são 5 corpos, então eu tenho o corpo mental, emocional, energético, tal, físico, espiritual, e o corpo emocional, às vezes ele tá muito machucado, tá muito dolorido. Então, é como se tivesse uma montanha soterrada embaixo de uma montanha dolorosa. Então, a mente entende, a mente fala, vou, mas daqui para cá tô soterrado, não consigo fazer o movimento. Por isso que daí entra a terapia holística, a terapia complementar, para ajudar a ir limpando essas camadas, né, do corpinho emocional ali, para a pessoa conseguir fazer o movimento. E uma sim, outra coisa que eu queria colocar do medicamento, deixar bem claro, nós somos terapia complementar, ou seja, nós complementamos a medicina. Se o médico falou, você tem que tomar remédio tal, XYZ tantas vezes, tal, vai tomar o medicamento. Fazendo terapia complementar, você vai como você vai tratar o emocional, você vai na causa raiz, você vai limpar esse campo, vai melhorar. Conforme você vai melhorando, o médico que te deu o medicamento, ele vai vendo a sua melhora e daí ele vai diminuindo o medicamento, mudando a dosagem e tal. Mas ela é um conjunto. Nós trabalhamos corpo mental, emocional. O médico, ele trabalha o corpo físico, já manifestou no corpo físico. Então, é só o médico, ele pode tirar o medicamento. E uma outra coisa que eu queria dar um exemplo aqui do medicamento também, é aquele que o professor Rodrigo fala no INT, né, do mapeamento das emoções, que o medicamento, ele é como se fosse o painel de carro, né? O nosso corpo é o painel de carro lá. E quando a gente, por exemplo, está faltando óleo no motor, e aí acende no painelzinho lá a luzinha do óleo. Então, quando você toma o medicamento, ele anestesia o que tem de conflito de dor ali acontecendo, ele anestesia a dor que daí não vai para o cérebro. O cérebro entende que não está acontecendo nada, que está tranquilo. Esse no caso de medicamentos que anestesia, tá? Tem medicamentos ali que ele faz a função dos hormônios, tá? É uma outra questão, mas tipo, não questão apenas de nem da enxaqueca, tá? Tirou ali a dor. Só que resolveu o problema? Não, ele só anestesiou o canal que estava comunicando para o nosso cérebro que tem algum problema de conflito emocional, mental lá e não resolveu. Então, olhando para o painel de carro, é como se você tirasse o fusível que acende aquela luzinha do painel. Aí você olha no painel, beleza, não tem nada sinalizando, tá tudo ok. Mas resolveu o problema do óleo? Não. E aí, não resolvendo o problema do óleo, cara, aquele negócio vai degringolar quando chega uma hora que o carro para, ou ele vai danificar algumas outras coisas para depois ele parar de tudo. Então, assim é o medicamento que somente anestesia a dor. Se a gente não tratar, ela para, tá? Mas se não a gente tratar lá na causa raiz, ela não. Ela tá lá, entende? Você só jogou debaixo do tapete. Uma hora ela vai aparecer de uma outra forma. Olha a sim, Vânia chegando. Nossa, boa tarde. É exatamente. bom dia É ainda. Falta 2 minutos no meu relógio. Falta 3 minutos. É bom dia. mais ou menos isso, né? Então, mas assim, hoje, por exemplo, a, a medicina ela está voltada aí, né? Já integrou bastante, tanto que o Reiki, ele faz parte, né, do SUS também, tá interligado, tanto algumas terapias
integrativas como florais, acupuntura. Então, assim, são todas já junto, né, ao SUS e realmente foi feita graças, né, que eles realmente viram que tá ajudando, tá auxiliando e tá sendo positivo, né, Que tem algum a terapia benefício, né? Que integrativa. não é só uma coisa assim, ai, que nada a ver, né? Uhum. Olha que legal, a Vânia, ela é de Recife. Nossa, a nossa live está lá em Recife, gente. Que legal. Obrigada. Então, assim, nós viemos saudáveis, a gente tem o conflito emocional mental que a gente gera a doença, né? Então, nós falamos do medicamento, ela é importante, ela faz parte. Eu vejo assim que o medicamento, sabe quando você está em dor tal, é necessário porque ela vai te dar um fôlego, um respiro, tá? Mas você tem que analisar, se conhecer para fazer um movimento diferente, porque, beleza, tomou um medicamento, vai viver a mesma vida tudo é um processo, né? Fez, tem, não fez, não tem. Então, você está fazendo do mesmo jeito, não tem resultado que vai dar. Então, tomou o medicamento, mas continua levando a vida do mesmo jeito, vai dar, vai dar ruim, né? A Vânia colocou, sua amiga da Sônia, sua irmã. Ai, ai, Sua irmã eu da conheço a Elizabeth, né? Porque eu Vânia. não tenho irmã, gente. Isso, Não pode ser. isso, é, a Vânia. Eu conheço. Ó, conhecida sua. Legal. Legal, então. Então, e aí? Então, como é que a gente. Então, a gente entendeu que a gente, né, tem toda a potencialidade de manifestar a doença e manifestar a saúde. Porém, a gente está mais fazendo movimentos que incentivem a doença. Beleza. Então, como manifestar a saúde? Minha opinião. Depois eu vou falar o que eu acho aqui, Beth. Daí você faz as suas colocações também. Que já são meio-dia, a gente só vai até meio-dia e 15, a live já está na sua reta final. Então, na minha opinião, para manifestar a saúde, importante a gente resolver os nossos conflitos. Cara, você tem enrosco com alguém? Você tem mágoa, você tem ódio, você tem ranço, você tem, nossa, sei lá, um trabalho que você está fazendo, você está num lugar que você não gosta, está numa cidade que você não gosta, você está numa família. Então, tipo, são vários conflitos que estão acontecendo aí que precisa ser resolvido, precisa tomar uma decisão, uma atitude, sair desse conflito aí, olhar para essa questão, olhar quais são os seus conflitos. Às vezes é um conflito emocional, né? Você tem medo, você tem receio, você tem dúvidas. Então tenha clareza do que são esses problemas aí e vai resolvendo um a um. Cara, é um monte. Faz a lista lá e o que você consegue dar conta agora, né? E às vezes não precisa ser sozinho, às vezes você pode, né, chamar um terapeuta, né, alguém que você se simpatize, mas um profissional, tá, gente? Por quê? Você falar para amigo, nossa, amiga é ótimo ter amiga. Só que a amiga ela não estudou, ela não tem técnicas, ela às vezes não tem a escuta atenta, a escuta analítica para poder compreender o que você está passando e dar uma orientação ou fazer a técnica necessária para limpar o teu campo, né? Ela vai te dar um achismo, né? E não é na maldade, é o que ela pode dar, ela é sua amiga, ela não é sua terapeuta, né? Então, para mim, é a manifestação, resolver os conflitos, né? A questão do emocional também, se conhecer, né? Entender o que que é esses medos, essas coisas aí, entender um pouquinho aí de energia. Não, você não precisa entender das suas técnices, né? Às vezes só quer resolver o problema, então, no caso, você tem que fazer uma psicanálise para você se entender o que está lá no inconsciente e tal, e para poder ajustar. E tratar contratando um terapeuta holístico. Só a área que só trabalha o mental, ela vai acessar apenas uma parte do teu corpinho. Então tem que olhar você como um ser integral. Como que você vê isso, Beth? Além disso que você falou, eu creio que é tudo isso, né? A gente também cuidar aí das emoções, como um todo do nosso corpo físico, que, né, é importante, além de alimentação, ter, né, o sono, se ter uma noite de sono, né, vigiar o nosso sono, nossa alimentação, que também é muito importante, né, para que, né, nosso, nosso para tudo isso é importante no nosso corpo físico, nos mantermos bem no nosso corpo físico também, né? Então, logo os nossos pensamentos, né? Como, né, já foi dito, referente aos pensamentos.
E é isso. Sabe, você falando Ficar. da alimentação, realmente, Beth, eu esqueci também de comentar essa semana, também não podia falar tudo, né? Mas na É, verdade tenho esquecido. Mas é realmente, gente, porque o corpo físico, ele depende de boa alimentação, de atividade física e de é isso. sono. Não existe Exato. milagre. É tipo assim, o que será que a gente falou aqui que as pessoas não sabiam? Nossa, né? Talvez influência espiritual, né? Mas assim, a maioria das coisas, assim, as pessoas já ouviram falar. Mas qual é a dificuldade? Mudar o hábito, colocar em prática. E aí, não consegue por quê? Porque está soterrado sobre essa montanha dolorosa. Aí que entra nós terapeutas, não é, Beth? Porque, por Sim. exemplo, você trabalha bastante com reiki, né? Quantas vezes você faz o tratamento, a pessoa não está conseguindo fazer o movimento, você faz o reiki, harmoniza ali, aí a pessoa consegue ou olhar de um ângulo diferente, o pensamento acalma, ou consegue ter uma visão mais positiva da vida. Por quê? Porque um pouquinho limpou essa camada da montanha, não é? Como que você. Exatamente. Eu, no caso do reiki, eu quando faço tem todo um acompanhamento após, né, após ter recebido a energia, após a sessão, um acompanhamento de como a pessoa está sentindo, né, para que ela vá trabalhando ali, vendo, sentindo o que está acontecendo com as mudanças referente à energia, o campo vibratório ali, que alguma coisa ele trabalhou os chakras ali. Então, ela vai também, por ela trabalhar o pensamento, mudanças acontecem e assim, e o reiki, na verdade, ele tem tratamento até para, por exemplo, maus hábitos, tem técnica para maus hábitos, se ele quiser parar de fumar, procrastinar, tem, sabe, tem como de proteção energética, para, né, como a gente se proteger. Então, através do reiki, a gente consegue, né, fazer todo esse processo, esse acompanhamento e realmente é, tem essa mudança. Sutilmente, né, libera emoções bloqueadas, amplia a consciência, né, trabalha todo aí, combate todas as causas das doenças no corpo físico e energético. Além de que essa questão que nós colocamos do mapeamento aí, a gente tem sempre, né, fazer aquele mapeamento para chegar à causa raiz, né, da doença, tem todo um conjunto, né, que muitas vezes a pessoa, no caso, vai procurando um profissional, realmente vai ter essa orientação aí, referente a toda a como se fazer esse processo, como realmente a gente viver de forma mais saudável. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, né? Tá tratando com medicamento? Ótimo, tem que entrar com medicamento, mas se entra com uma terapia complementar que seja holística, que a pessoa. Porque precisa. Eu não vejo, não é que eu tô querendo vender meu peixe, gente. Eu de fato eu não acredito que a pessoa possa fazer algo sem ajustar esse emocional. Com, com esse emocional todo desarranjado, todo dolorido, cara, é tipo assim, eu sempre falo que para os meus assistidos que como o conflito ele vem do emocional e do mental, ela cria a massinha, cada vez que eu sinto medo, por exemplo, vai lá e aumenta a densidade da massinha. Daí daqui a pouco aconteceu outro negócio, eu sinto medo de novo. Aí ele vai lá, até que chega uma hora que ele adensa, ele vai virar um cisto, uma pedra no rim, um câncer, sei lá, um pólipo, já não vira várias coisas ali. E aí, o que o nosso organismo está fazendo? Ela está adensando para o físico para poder expurgar, para poder eliminar. Então, quando você faz a cirurgia, beleza, você fez a cirurgia e tirou aquilo que estava fazendo mal para você e tirou do corpo. Só que daí, se a gente não pode reparar, se não mudou o padrão comportamental, o cisto volta, o câncer volta, a pedra no rim volta, as coisas voltam, a enxaqueca volta, né? Então é importante limpar o campo e fazer um movimento diferente, né? Porque senão ela vai acabar criando tudo de novo. E, gente, e teve uma pessoa que chegou para mim no atendimento e falou assim: Alzira, eu demorei muito para chegar, eu estava 6 meses enrolando até que deu uma hora que deu um estouro lá na vida dela e ela veio para o tratamento. E ela falou assim. Sabe, a gente não vem, ela falou a gente, né?
Mas, tipo assim, as pessoas não vêm porque têm vergonha de se tratar. É como se fosse procurar terapeuta, é uma questão de vergonha. Gente, e olha o ângulo que a pessoa está olhando, olha o pensamento, aí é vergonha se tratar. Tá, mas e a sua vida? Quem é que vai viver para você? Quem é que vai enfrentar as dificuldades que tá? Eu falo que terapia é um ato de amor para si mesmo, é um ato de autocuidado para si mesmo, né? Sim. Como que você vê terapia, Beth? Terapia? A terapia realmente é isso que você falou, é um autocuidado, é você precisa você voltar para si mesmo, é você entrar em contato com muitas vezes com coisas, com crenças, com, com traumas, com algo, coisas do passado, muitas vezes que vai doer, muitas vezes a gente vai olhar para aquilo lá, mas vai doer se eu voltar para dentro e olhar isso vai doer. Mas às vezes a gente tem que mexer em algumas coisas, né? E com a terapia a gente consegue mover, tirar aí várias crenças que muitas vezes está te impedindo no tua atuação, no teu agir, no teu hoje, né? Muitas coisas você estão interligadas aí ao passado e a gente não consegue fazer, não consegue agir e não entende, né? O que está acontecendo, fica por anos ali passando por aquela dificuldade, e você não imagina que é algo que aconteceu lá no passado e que você consegue fazer algo, você consegue reverter, você consegue mudar essa situação para que você possa né, conseguir fazer o movimento né, do seu atual, né? Então, eu mesma de experiência própria, né? Que também tive mudanças com isso. Eu atualmente né, há anos atrás eu também às vezes tomava, por exemplo, remédio para dor de cabeça, eu me automedicava já. Hoje eu posso dizer que eu não tenho, não tomo, não sei o que é tomar um remédio para dor de cabeça. Eu não tomo, não tenho tomado nenhuma medicação, assim, eu não tomo remédio para dor de cabeça, eu não tomo, entendeu? E sempre que tem alguma coisa, a gente tem que procurar manter o que está acontecendo ali, ver o que aconteceu, analisar, para né, tentar Você resolver volta para antes de. dentro, ajusta e aí o corpo reequilibra, não é isso? Exato. É. Só que você Isso, consegue ajustar porque você é terapeuta, você já tem as ferramentas aí, você sabe fazer as elaborações, então você sabe para que caminho que vai, né? Então, às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, por isso da necessidade aí de um terapeuta, né? Mas sabe, você falou umas coisas aí que me saltou duas coisas. Uma, você falou assim, que às vezes vai doer, é que a gente vai voltar lá no passado e vai doer. Mas, na verdade, a gente volta no passado, porque o que não foi resolvido no passado, ela volta de uma forma diferente, mas ela volta com umas coisas similares, porque a gente tem que encerrar esse ciclo. Não aprendeu a lição, o negócio volta de novo, né? Por isso que a gente fala assim, tá sempre revivendo o mesmo padrão e a mesma situação. Mas aí, se você for reparar, a gente também está com o mesmo comportamento anterior. Se mudou muito, muito pouco, tanto é que o sistema nem entendeu que já se encerrou. Então, quando você vem de novo e a pessoa faz um movimento diferente, o sistema fala, cara, isso aqui está encerrado, vira a página. Mas enquanto você não entendeu e não fez um movimento diferente, o negócio fica. Eu falo que é igual o burro lá do Shrek, ele fala, a gente já chegou? É tipo assim, agora você vai me resolver? A dor fala assim lá do corpinho emocional, agora você vai me resolver? Não, joga você lá debaixo do tapete, bota o medicamento lá, anestesia. Aí depois a vida dá volta, tá? Daí daqui a pouco ele salta de novo. E agora? Agora você vai me resolver? O padrão se repetindo. Não, não quero olhar pra você não. Joga, daqui a pouco volta. E assim vai. Né? Até que você fala, não, chega, agora eu vou olhar para esse negócio, vou resolver. Beleza. Aí agora esse negócio está resolvido. A coisa não volta mais, né? Então, a gente vai ver que tudo está ligado a alguma coisa que a gente não resolveu. Então, a gente volta ali nessa questão ali para resolver. E aí, quando você fala assim, mas dói a gente voltar para lá. Isso foi uma outra assistida minha que falou, eu tinha medo de vir para o tratamento, porque eu ouvi dizer que autoconhecimento dói. Realmente.
autoconhecimento dói. Você vê que você mesmo é responsável de toda a vida encalacrada que você criou, que não é culpa de pai, de mãe, de patrão, de irmão, de marido, ex-marido, de filho, que é a gente mesmo. Falei, cara, dói saber disso. Mas também, por outro lado, ali você toma a autorresponsabilidade e o controle da sua vida, né? Então, dói nesse sentido, mas, por outro lado, eu pergunto, a vida não tá doendo agora, Cáspita? Ai, desculpa pela palavra, mas tipo, gente, já tá doendo, já tá ruim, já tá Sim, péssimo. Aí você vai lá, ai, não vou pro autoconhecimento porque vai doer. Mas doendo já tá doendo mesmo. É isso que eu não então, entendo, né? Eu não, eu já tinha muito medo de doer, então eu sempre fui procurar médico, para procurar entender, porque para mim, que o ignorante sofre. Quanto mais ignorante a gente for, mais a gente faz por ignorância, porque não sabe que não devia fazer daquele jeito. Então eu sempre fui buscar muito autoconhecimento, porque eu queria sair logo daquele lugar. E, cara, eu consegui hoje, assim, eu ainda tenho enxaqueca porque teimosa. Tem coisa que é para largar e aí não, a pessoa continua, né? Daí gente, aqui que eu falei, já entendi, cara, o que que eu tenho que olhar aqui mesmo? Ah, tem que soltar tal coisa, né? Aí eu faço a ressignificação, o negócio some. Então, assim, eu já tenho entendimento, mas assim, gente, em termos de saúde, atividade física, cara, tá muito tranquilo. Eu tinha dificuldade de largar alguns alimentos, né? Mas assim, agora estou começando a ressignificar e meu corpo está respondendo de uma forma brilhante. Eu estou muito contente na fase de saúde que eu tenho hoje. então, diz que o nosso intestino e tudo é o nosso segundo cérebro, e na verdade é assim, o que nós comemos, nós somos o que nós comemos, né? Tem essa frase que diz, muitas vezes é verdade mesmo, nós temos que, às vezes, é aquela questão, você, né, desembrulhar menos e, né, partir aí para os alimentos mais saudáveis, né? Todos nós aí, né, ou procura um profissional, né, da área para saber também, pra, né, fazer uma regra de uma dieta, uma alimentação, mas isso também vai contribuir muito para a nossa saúde aí, né, a nossa saúde aí do corpo físico, nas doenças também, quanto à nossa alimentação. Eu mudei algumas regras também quando eu percebi mudança em mim, melhora realmente em mim, quando eu mudei também algumas regras de alimentação, alguns alimentos que eu, né, passei a não consumir, entendeu? E isso teve grande diferença, né, na minha vida atualmente também. Também percebi em mim essa mudança, né, de mudar aí algumas coisas, algumas comidas que muitas vezes nós falamos, ah, é gostoso, mas e aí? Ele é só gostoso, mas ele vai te fazer bem depois? Muitas vezes você come aquela coisa que é gostosa, mas aí você vai intoxicar o seu organismo, né? Muitas vezes aí você vai inflamar o seu organismo. Muitas vezes a gente, né, acaba ali, tem algumas coisas que não sabe que aquilo está te inflamando, está te fazendo mal para o seu organismo, para o seu cérebro. E a cada vez mais eu ando buscando, né, informações referente a isso, que, né, a nossa alimentação ela tem muito aí a contribuir também para que a gente consiga fazer o nosso melhor, né, dar o melhor combustível, na verdade, aí para o nosso veículo, né, que é o nosso corpo. Então, assim, dar o melhor combustível para que a gente consiga, Para que o né, nosso corpo viver aí tenha um bom desempenho, né? Você dá uma isso. gasolina de qualidade, um alimento de qualidade, nosso corpo também vai corresponder com qualidade. Você dá um monte de porcaria, coisa que inflama, daí você fala, nossa, meu corpo tá todo acabado, não, mas por que será, né? Mas você sabe É, que você falando aí agora da inflamação, gente, já deu nosso tempo de dar live, viu? Mas só para poder concluir um pouquinho, deixa eu falar o que eu me veio também. Eu tive, quando eu falei da alimentação, o meu educador físico falava assim: ai, não consome leite, evita açúcar, né? Que essas coisas inflamam o corpo, daí vai melhorar o teu desempenho na atividade física. Cara, quando ele falava para de comer açúcar, nossa, aquilo subia uma criatura em mim. Eu falei, mas por que eu vou parar de comer açúcar? Eu nem tô sobrepeso, eu nem tenho diabetes, eu não tenho. Pra que eu vou parar? Só que eu tava inflamada e aí eu não queria acreditar que a minha inflamação fosse da lactose ou do açúcar, né? Beleza. Daí até que, meu, sem brincadeira, a minha barriga inchou tanto. Eu falei.
Parecia que eu tava grávida de 5 meses. Agora eu vou ter que olhar para essa minha questão da inflamação. E aí, na nutricionista, ela falou 40 dias sem lactose, açúcar e sem glúten. Eu falei, pô, daí vão fazer a limpeza do intestino e tal. Ah, e daí eu tive que rever minha alimentação, mas, Beth, em 15 dias sem lactose, sem glúten e sem açúcar, minha barriga desinflamou, né? Eu falei, cara, tem alguma coisa aí, né? E aí eu fico passando a mão na minha barriga, né? Quando eu tava agora, né, que já tá desinflamado, eu falo, olha, gordura abdominal, gases e inflamação. Muito obrigada. Vocês podem voltar agora para o todo universal, porque vocês já cumpriram com o seu papel de me ensinar. Ensinar o quê? Vocês me ensinaram a alimentação saudável, excessos e também deram consciência para minha criatura da fome. Eu tinha uma criatura da fome que, cara, quando me batia a fome, dava desespero, tinha uns negócios, uns rompantes ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Que toda doença, ela está querendo nos ensinar algo. E eu não quis ir por amor, deixar lá a lactose e o açúcar. Eu nunca vou poder comer, eu vou poder comer, mas eu estava num tempo de reeducação alimentar, de rever, que eu achava que isso era muito importante. E eu vi, cara, existe vida sem leite. Eu achava que não existia vida sem leite. Estou vendo a vida de um outro ângulo. Na verdade, agora que eu acho que eu estou começando realmente a viver, porque meu corpo está muito bem. Ele fala, meu corpo está muito bem, obrigado, né? Só que o meu paladar fala, nossa, que saudadezinha ainda de um leite ali, né? Mas eu sei que eu Pois estou é, num processo, ainda não deu os 40 dias ali ainda, né? eu também tive essa melhora com a retirada do açúcar da minha vida, né? Eu retirei assim o açúcar no cafezinho, eu tomava assim com bastante açúcar mesmo. Hoje eu tomo sem açúcar nada, não praticamente eu não consumo e eu vi essa mudança também em mim, sabe? Eu consegui nessa fase eliminar 10 quilos, entendeu? E mantive assim, hoje eu mantenho, às vezes se der, até dá ainda alguma vontade de comer alguma coisa, se me der muita vontade, ou às vezes alguma coisa eu ainda como, né? Eu não deixo de comer algumas coisas, eu como assim, mas aquela consciência de que não é direto, não vou fazer disso o meu diário ali, todo dia, minha rotina, na verdade, né? Então, a minha rotina realmente é uma comida bem ali. Eu sou vegetariana, né? Então, a minha comida já é assim regrada né? Não como carne já há muitos anos, desde essa época, na verdade, que eu fiz a iniciação de reiki, foi que eu parei de comer carne. Me senti super bem com isso, né? Passei por toda uma fase né? De aí ouvir muitas vezes De as pessoas, bullying, né, na falando verdade. de bullying, por ser vegetariana, por ser necessário, por ser preciso comer carne, porque você não pode ficar sem carne. E eu ultrapassei tudo isso, todos esses anos, e consegui me manter, né? Às vezes, né, ali, né, mas até hoje, assim, eu me sinto super bem, não tenho vontade nenhuma de retorno de comer carne, né? Não que isso não seja saudável, não estou dizendo que todos têm que ser vegetariano, né? Mas eu sempre respeitei para ser respeitada também. Eu sempre respeitei quem come carne, né? Uma vez eu comi também. Tem que ser só fazer o controle aí também para a gente não, às vezes, muitas vezes não comer demais, né? A carne na semana, buscar a forma mais saudável de comê-la. Respeito quem come, né? Mas eu mesma não como e muitas vezes, às vezes não tinha esse respeito, né? As pessoas queriam fazer entender que eu tinha que comer. Então, foi uma escolha minha. Eu Na escolhi. verdade, tem que ser respeito Então, das duas partes, né, Beth? Respeito por você que você optou não comer carne, mas você também respeitar as pessoas que também querem comer carne. Então, daí é uma opção delas, cada um está num é grau evolutivo e faz parte da nossa isso. caminhada, né? Sim. Mas você sabe, você falando também agora, nossa senhora, daqui a pouco a gente acaba a live. É, a principal questão é excesso. Eu vejo assim que essa minha dieta de 40 dias, o que me ensinou muito é a questão de excesso. Não preciso comer em excesso. Qual que é o meu ponto de equilíbrio? O que que é o bom? Só que a gente tem eu tinha aquela criatura da fome que, cara, parece que se eu não comesse a mais, tal ali, sei lá quando é que eu vou ter a oportunidade de comer um banquete desse. A gente vai participar de muitas reuniões, de muitos encontros. Então, quando que eu vou ter uma oportunidade? Gente,
Se eu pretendo viver até 80 anos, estou chegando aos 50 agora, cara, eu vou ter 30 anos. Impossível não ter uma outra oportunidade. Eu sempre vou ter oportunidade. Mas só com aquele medo, escassez, tá? Entende que o nosso emocional todo desarranjado que leva a gente ao excesso. Então, a questão da alimentação está muito ligada ao excesso, né? Sim. Então é isso, Nada. gente. Falar alguma coisa? Não, eu só falei que tudo que for assim em excesso nesse sentido realmente não vai fazer Vai bem, fazer né? Então, mal, então eu consegui aprender a ter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio aí, né? Entendi a lógica, agora eu tô num processo de movimentar para poder chegar nisso daí, né? Gente, uma outra coisa que eu gostaria de falar é, tá em dificuldade, não precisa caminhar sozinho. Busque ajuda profissional. E o que muitas pessoas falam? Ah, eu não tenho dinheiro. Gente, isso é a maior desculpa que as pessoas dão. Porque o problema nunca foi o dinheiro. Ou o dinheiro é a desculpa, né? Porque se você colocar que você quer fazer o tratamento, que você quer melhorar, que você quer, você vai se mexer, se movimentar, economizar, sei lá, pedir para alguém. O universo vai conspirar ao teu favor. Então a gente tem que ter muito pensamento, quando a gente fala pensamento positivo, é naquilo que você quer, naquilo que dá, naquilo que é a solução do problema. Não no que você não quer, naquilo que nos nãos. É sempre no foco, no objetivo, aquilo que você quer. Você realmente quer se tratar? Então, o que é que você tem que fazer para isso? Só que muitas vezes a pessoa não está claro, na verdade, no fundo, ela nem quer se tratar, mas aí ela fica jogando desculpa no dinheiro, que ela não tem condições. Então, nunca é sobre o dinheiro. Tenha bem claro que quando você fala, ah, eu não tenho dinheiro, na verdade, você está se jogando uma desculpa para coisa que você realmente não quer olhar, você não está querendo tirar a coisa debaixo do tapete e enfrentar. Mas tudo bem, se quer ficar na ignorância, quer ficar aí, né, nessa questão de dor, é a escolha de cada um, eu respeito, né? Como diz Andresa Molina, né? Minha vida tá boa, a sua não sei. Então, a gente quer trabalhar para que mais pessoas também cheguem nesse patamar de ficar bem. Mas é uma escolha única de cada um, se a pessoa quer se tratar ou não. Suas considerações finais, Beth, também deixa teu Instagram aí, porque, gente, eu já fiz um reiki com a Beth, viu? Maravilhoso, recomendo. Eu sou sensitiva, ela não falou nada, aí eu falava, ó, eu senti aqui, aqui, aqui. Ela falou, nossa, exatamente aí onde eu tratei e tal, né? Então, é assim, reiki à distância funciona, tratamento à distância funciona, porque a gente está tudo ligado energeticamente. A gente não enxerga o fiozinho, mas estamos todos ligados e dá certo, gente. É muito bom se tratar, é muito e bom. quando vai, tem uma queixa automaticamente, né? Já se verifica, né, os chakras e nem nós no curso nós aprendemos que tem aquela posição dos chakras certinho, do básico até o coronário, todos os chakras, mas não seria exatamente isso. Muitas vezes não são todos os chakras que você está em desequilíbrio. Muitas vezes ali o desequilíbrio está exatamente na sua queixa, no chakra onde está relacionado à sua queixa. E aí você tem como tratar especificamente o chakra que corresponde à sua queixa. Então, assim, essa energia ela é super inteligente, ela vai ser direcionada e com a sensibilidade, quando a gente tem aquela intuição de realmente perceber, eu realmente consigo ter aquela percepção de que ela, né, vai seguir realmente onde a pessoa está precisando. Tem todo um acompanhamento, então realmente é uma energia que eu tenho um respeito enorme, eu tenho, assim, eu me emociono de falar do reiki, porque realmente eu acredito nessa energia Eu de diria assim cura. que Então, você ama o reiki, porque, Ave Maria, você pode ver que eu dou uma palavra para ela, gente, quando eu passo a falar com o reiki, ela nem para de falar, não dá espaço para mim. Até isso já me dá quando ela fala do reiki. Gente, pensa se não é amor pela profissão que ela tem, né? Então, é uma outra coisa assim que tá me vindo agora na mente, que talvez alguém pensou ou vai pensar, mas então qual terapeuta eu escolho? Qual é a melhor técnica? Existe a melhor técnica? Não, gente, existe a técnica que ela vai ser boa para aquilo que você está passando agora.
Aí você fala, eu não entendo nada de técnica, então como é que eu vou saber com quem que eu vou? Eu vou com a reikiana, vou com a Beth, que é reikiana, vou com a Alzira, que é terapeuta, vou com a Diana também, que é terapeuta, eu vou com o Luiz lá, que é gestor corporal, eu vou com quem, né? Gente, vocês olham na fotinho do terapeuta, né? Não para poder julgar a pessoa, porque às vezes a gente tira foto, a gente não é muito fotogênica, a gente, né? Mas assim, olha lá a pessoa e sente no teu coração com quem, é tipo assim, com quem que você foi com a cara. Racionalmente você não vai entender, mas a sua alma, quando a nossa alma está conectada, ela sabe com quem é que você deve ir. Aí as pessoas falam assim, nossa, já fui com vários terapeutas, já passei por várias técnicas, não sei o que e tal. Essas pessoas, elas deram para você aquilo que você precisava naquele momento. Só que é claro que a gente está numa caminhada da gente quer resolver, a gente está lá querendo resolver o problema. Só que às vezes você tem que passar por vários degraus para caminhar, tá caminhando para a solução do problema. Você só não chegou ainda no topo da escada. Mas cada um que passou, eles deixaram algo, trouxeram algo que agregasse. Então, não tenha medo de continuar buscando terapia até encontrar aquilo que realmente chegue no ponto da resolução. Então, olhe para o terapeuta e sente no teu sentir, não o pensamento. Ai, não, né? O olho da pessoa, a boca, sei lá, o cabelo, mas é no sentir. Você sentiu que houve uma conexão? Ele não sabe explicar por quê? Esse é o teu terapeuta. Vai nele que tem alguma coisa, ou uma parte do degrau ali da tua caminhada, da tua trajetória. Tá bom? Sim. Então, estamos partindo para o encerramento. Beth, você quer fazer suas considerações finais? E da minha parte, acho que é isso, gente. Não deu, passou de 1 hora. A minha parte. Essa conexão aí aconteceu comigo quando eu fui buscar para fazer o reiki. Eu já recebia o reiki, né? Passei por um processo de limpeza, de várias sessões assim. Foi que eu senti que eu teria que seguir, teria que fazer o reiki aí com uma pessoa especial, com um mestre que fosse assim que eu sintonizasse. Então aí eu procurei realmente um profissional que eu sintonizei para fazer esse curso para seguir no processo da busca aí de fazer o reiki. Então, isso é importante, Uhum. né? A gente Beth, qual que é o teu Instagram mesmo? Se alguém quiser procurar é você. Elizabeth Marques Silva. Ok. Então, Beth, obrigada por ter topado, viu? Sobreviveu à live, não morreu e eu acredito que deu muito bom, trouxe bastante informação, sempre agrega. Muito Obrigada, Beth. obrigada, Luzira. Eu que agradeço, gratidão mesmo que honra, né, estar participando de uma live com você. Eu que agradeço muito, muito obrigada. Gratidão, boa tarde, muito obrigada a todos enfim, participaram conosco. Exatamente. Gratidão a todos que passaram aqui. Eu sei que teve gente que deu uma passadinha aí, mas rapidamente. Então, assim, obrigada, pessoal, que ficou até o final. E aquilo que eu falo, às vezes saiu uma frase, uma questão ali que a pessoa só pôde ouvir uma frase. É essa frase que você precisava da live. Então, reflete sobre ela, veja o que ela serve para a tua vida. Precisa mudar hábito. O que vai mudar a vida é fazer um movimento diferente, mudar hábitos, fazer o que for uma forma de pensar, algo diferente que puder fazer, faça, que é o início da mudança para o melhor da própria vida. Tá bom? Gente, gratidão, então. Obrigada a todos pela presença. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.